ele tem, digamos, uma pessoa que tem uma certa notoriedade diante da imprensa, então você vê assim, fotos minhas o tempo todo estão nos jornais corriqueiros das bancas de jornais, revistas. Então ele cria um vínculo com aquela imagem, com aquela pessoa. E se ele cria um vínculo, uma simpatia qualquer, ele vem. Se ele vem, trata ele de igual para igual, ele traz outras pessoas. Então o que eu mais vejo, assim, gente que traz outras pessoas para o teatro, num vínculo criado pessoalmente, assim, sem pressa. Certo. Sem pressa. São 25 anos de projeto. Depois de 25 anos de projeto, é que estamos agora, então, protagonizando aí o filme Nosso Lar, como o personagem André Luiz. É preciso esperar o tempo certo e a hora certa, né? Então eu acho que eu sempre procurei assim, eu nunca procurei ficar fazendo abordagem ou ser panfletário. Eu deixei que as pessoas se aproximassem de mim e pacientemente respondendo as perguntas, entendeu? Convidando para que elas primeiro assistam para depois fazerem o seu julgamento. Acho que esse é um dos passos. Não julgue aquilo que você não conhece. Renato, além de espírita, claro que você já declarou desde o começo, desde de novo você é espírita, né? Desde rapazinho, garoto, mas nós sabemos que você tem alguns tipos de mediunidade, algumas mediunidades, como incorporação, vidência, só para esclarecer mais o nosso público, né? Então você tem alguns tipos de mediunidade. Quando você dirige uma peça, por exemplo, quando você vai montar essa peça, essa intuição você usa para poder montar ela direito, para poder... Recebe sempre informações da espiritualidade, como você deve proceder, como você deve fazer? Eu procuro fazer o seguinte. Primeiro é um trabalho duro, né? De estar à mesa, escrevendo, colaborando. Quem escreve é o Cirano Rosalém, não sou eu. Então eu estou sempre junto, participando, observando. E sempre muito atento às intuições que a espiritualidade nos traz. Quando eu vou fazer um trabalho, ensaios, eu procuro sempre me preparar antes, uma hora antes do teatro, fazer preces, me preparar antes de entrar, após sair. Mas também, veja só, na hora da atuação, da realização, não dá para eu ficar fazendo uma personalidade e lendo Kardec ao mesmo tempo. Eu preciso focar naquilo que eu estou fazendo. Aquela personalidade é totalmente contrária aos assuntos da doutrina espírita, justamente porque ela vai mostrar num confronto por que é que ela chegou naquele ponto. Então, é uma exemplificação da lei de causa, efeito, ação, reação, lei de retorno. Eu procuro focar. Meu foco, então eu realizo. Porque se você não criar esse foco, você não chega no objetivo determinado. Eu vejo que as pessoas param muito no meio do caminho por exaustão, porque recebem muita pressão, porque é muito julgada, é criticada, mas principalmente porque ela não tinha foco. Entendeu? Ela queria, assim... aquela velha frase, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, o meu foco é a realização. A partir daí, eu estou aberto a todas as intuições que a espiritualidade achar importante me trazer. Mas, enquanto ela me traz, eu estou na ação do trabalho. Eu estou na realização. Eu não estou sentado em casa esperando que a espiritualidade me traga a intuição. Ah, que bela intuição. Vamos realizar, então, agora. Então, eu seria o quê? Um fantoche. Não, eu estou no meio da tarefa. Eu estou durante o trabalho. Eu estou realizando o trabalho. No meio da tarefa, eles vão infiltrando também as ideias dele, porque eu estou no meio do trabalho, eu estou fazendo a minha parte. Renato, o Brasil todo já sabe que o Renato Prieto será o personagem principal do filme Nosso Lar, né, que é do espírito André Luiz e do médium Francisco Cândido Xavier, o livro mais conhecido no mundo, né? 2.500.000 tiragens. Nossa. E sabendo disso, e você, como que você foi convidado para fazer esse filme? Claro, como ator espírita, provavelmente você estava ali na frente, mas como que você foi convidado? Como chegou esse convite? E outra coisa, você é parecido com o André Luiz? Você se parece? Você se sente parecido com ele? Não, diametralmente diferente dele. Fisicamente, eu precisei emagrecer 18 quilos, ficar mais próximo. Enfim, eles têm toda uma imagem que foi criada para poder a realização do filme. As emoções são diferentes, o comportamento, ele é mais taciturno, mais contido, mais quieto. Enfim, é diferente, é totalmente diferente, mas como ator eu tinha os conhecimentos técnicos para criar essa personalidade. Wagner de Assis, que é o diretor do filme, me contactou e me disse que eu era uma das possibilidades, um dos atores que eles pensavam para fazer o filme. Acompanhei ele, inclusive, algumas vezes na Federação Espírita, naqueles debates e encontros que tinham entre presidência, diretores da diretoria.
E eu prefiro responder aquilo que ele responde. Ele diz o seguinte, que eu tinha todos os ingredientes físicos, o que mais tinha proximidade para realizar o personagem, para fazer o personagem. Depois era preciso, era uma decisão deles, que o ator não tivesse uma imagem muito conhecida de novelas e tal, para poder imprimir o personagem. E não menos importante que tudo isso, segundo ele mesmo diz, era preciso que tivesse talento, muito talento para poder vivenciar aquelas histórias. E ele diz então que eu passei por todas essas etapas, inclusive no período de treinamento, que foram 3 meses, de segunda a sexta eu era treinado de segunda a sexta, de 8, 9 horas da manhã até 5 da tarde. Eu recebi um treinamento, Christian Duvort era meu treinador, para me preparar. E eles chegaram à conclusão, depois de toda essa preparação, que eu estava pronto e era, digamos assim, o melhor preparado. E decidiram que seria eu. Agradeço profundamente ao Wagner de Assis e à AFA Brits por terem decidido tomar essa decisão de que fosse eu. Mas eu, nesse período todo, eu me empenhei, eu emagreci, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer conforme estava escrito na cartilha. E, Renato, esses bastidores lá o cenário do filme, os bastidores, poxa, a gente fica pensando assim, você já é uma pessoa esbelta, já é magro, né? Emagrecer mais 18 quilos para isso, como se consegue fazer isso aí? Era importante para o personagem, porque nas cenas do Umbral ele está muito debilitado. Então era importante para o personagem isso, era importante que eu desse essa atenção ao personagem. Então foi disciplina, entrega, coragem, orientação, recebendo sempre, sendo um bom aluno, no sentido de atender às orientações da espiritualidade, seguindo as orientações do meu diretor Wagner de Assis, seguindo os conselhos da minha querida Iafa Brits, a produtora, ouvindo Luiz Augusto Queiroz, ouvindo Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira, ouvindo as pessoas, mas principalmente disciplinadamente. Eu sabia que se eu não fosse 100% disciplinado, eu não atingiria as metas que eles precisavam para a realização do personagem. Daí eu acho que a palavra final tem que ser a deles e a do público. Esperamos ter feito um belo trabalho. Mas até agora nós só conseguimos ver o trailer, cara. O filme não foi lançado ainda, mas já tem muita gente por aí pelo Brasil chamando você de André Luiz, não? Ah, muita. Na verdade, sim. Mesmo os que me conhecem muito, e na verdade nós lotamos teatro no Brasil todo com os nossos espetáculos, nós lotamos o teatro e as pessoas sabem que estão indo lá num espetáculo com ou direção, ou com o Renato Prieto. Mas as pessoas até jocosamente já passam, e aí o Prieto André Luiz, ou aí Renato Prieto André Luiz, ou e aí André Luiz. É ótimo isso, tá ótimo. Se as pessoas, depois de assistirem um filme, ficarem absolutamente impregnadas de que ao me ver, não consigo nem mais me chamar, mesmo meu rosto está estando tão diferente na tela do que está aqui para você agora, e elas, ao me encontrarem nos lugares, e no primeiro impacto, ela sabe que é o Renato Prieto, em vez de falar Renato Prieto, ela dizer André Luiz, é sinal que a performance impregnou ela de veracidade. Eu espero que assim tenha sido. Está ótimo, é uma grande responsabilidade. Nem estou com essa bola toda, mas procurei, dar um maior gás na minha interpretação para dar essa proximidade com o personagem. Renato, já estamos encerrando aqui a nossa entrevista, né? E eu queria que você desse um recado para as pessoas, tanto espíritas como não espíritas, que são nossos telespectadores, né, do programa Visão Espírita, sobre essa visão que as pessoas têm quando chegam no teatro, essa visão que as pessoas têm da doutrina, que possam vir sem preconceito, que você é uma pessoa de um meio artístico, que convive com todo tipo de gente, com todo tipo de pessoa, tem conseguido dentro dos bastidores ser um espírita, divulgar essa doutrina com tranquilidade. Você sofre algum tipo de preconceito por causa disso? Não, eu não posso dizer que sim. Eu sempre fui muito bem abraçado pela imprensa. A imprensa toda me dá todos os espaços que eu necessito. Encontro algumas dificuldades? Encontro. Mas veja, a dificuldade é para você ultrapassar, é para você ir à frente. Eu ficaria muito feliz que a pessoa que está nos vendo, que ela viesse ao teatro para ver os nossos espetáculos ou o filme. Mas se ela não vier, eu não vou ficar triste, eu vou continuar realizando essa mesma tarefa. Mas que ela não julgue aquilo que ela não conhece. Eu não gosto dessa
responsabilidade que a pessoa atrai para si de julgar aquilo que ela não tem conhecimento. Primeiro vai conhecer e depois você faça então as suas pré-leções sobre as suas ideias. Mas você te convite que uma pessoa que levou quase 6 milhões de pessoas ao teatro não é o público espírita só, é o público geral. Feito porque eu faço com responsabilidade, com seriedade. E que as pessoas abracem isso também, que está nas nossas mãos. Todo mundo está dizendo, 2010 é o ano, chegou a hora da doutrina espírita, Chico Xavier bombou, nosso lar vai bombar. Só vai acontecer isso, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, só será se cada um de nós arregaçar as mangas e fizer a sua parte. Então, a minha mensagem é essa, faça a sua parte, porque senão depois vão cobrar de você por você não ter feito a sua parte. Não tenha dúvidas que você será cobrado por isso. Na hora que você estiver na espiritualidade, em algum outro campo, e alguém vai dizer o seguinte, o que foi que você fez? Você fez a sua parte? Você não fez. Enquanto eles estavam fazendo a parte deles, você estava do outro lado julgando. Então, meu conselho é esse. Faça a sua parte, fica com a sua consciência tranquila, porque senão vão cobrar de você por não ter feito a sua parte. Renato, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado a vocês, E Jesus te abençoe sempre. Abençoe a todos nós. Obrigado. Queridos amigos do Visão Espírita, paz e alegria no coração de todos e até a próxima.